Boa tarde para você que nos assiste pelo canal 19 da NET, uma boa tarde para quem nos acompanha também pelo site santamaria.tv.br. Você pode encaminhar sugestões de pauta pelo e-mail tvsm@santamaria.tv.br, telefone 3028 3045 ao seu dispor para qualquer sugestão. Acessar também nossas redes sociais, facebook.com/TV Santa Maria, no Twitter, @TV Santa Maria 19 e no WhatsApp 99967 1505. O nosso telejornal Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua Rio Grande do Sul, não deixe de privatizar esse bem. E sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Na entrevista do estúdio, nós damos continuidade a uma série de pessoas que estão aqui trazendo a contribuição, a sua experiência, a sua visão, mostrando que a Feira do Cooperativismo, a Feira da Economia Solidária, e este ano também Fórum Social, que ganha repercussão mundial, não é somente o universo local e regional, mas traz principalmente um discurso que está bem estruturado, bem consolidado em torno da economia solidária. Professora Gisele, a irmã Lourdes Dilo fez questão de encaminhar o seu nome para dizer dessa sua experiência, desse seu olhar, dessa visão em torno do tema da economia solidária e da organização desses pequenos agricultores em torno desse propósito e do que eles fazem para a vida e subsistência deles. Obrigado por ter vindo. Uma boa tarde, professora. Boa tarde. É uma parceria de longa data já com o Projeto Esperança, né, com a Esperança. Nessa organização da economia solidária, trabalhando com os agricultores familiares, na verdade os pequenos empreendedores, né, urbanos, mas também rurais, pequenos artesãos, enfim, né, e o nosso envolvimento já há mais de 10 anos com a agricultura familiar que comercializa os produtos, né, oriundos da economia solidária nos pavilhões do Com Esperança. Então, com isso, a gente já tem algumas histórias para contar, né? E nessa parceria com a irmã Lourdes, então, a universidade vem crescendo muito também, a possibilidade da gente colocar os alunos a vivenciar, de fato, uma nova economia, né? Uma forma alternativa de produzir e de comercializar os produtos. Então, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui e poder contar um pouco das nossas experiências, né, junto ao Projeto Esperança. Muito bem, essa organização tem dado conta de uma crescente qualificação do serviço, como ela chega até o produtor final, né? Não traz aquela questão de conceitos de padronização, mas principalmente dentro de adequação a critérios e regras de uma forma até crescente e enfrentando até uma cobrança muito forte. Recentemente nós tivemos um episódio que provocou uma repercussão forte na sociedade, em que a mandioca descascada foi objeto de apreensão porque violaria a segurança alimentar. Foi também apreendida, né? Então essa é um pouco a discussão que a gente vem fazendo dentro do âmbito da economia solidária. Quando a gente fala que a economia solidária pensa uma economia diferente, a gente fala em produção, né? E fala também em consumos alternativos e mais adequados às realidades locais, do sistema produtivo, né? E mesmo da comercialização desses produtos. E aí a gente vai chegar nessa discussão que vem sendo muito cara para nós, né? Que é a necessidade da legislação sanitária incluir os produtos da agricultura familiar em um processo diferenciado de controle de qualidade. Hoje o que a gente tem de controle de qualidade dos alimentos, ele não permite que o agricultor familiar, numa pequena escala, em pequenos empreendimentos, se legalize frente, né, à legislação sanitária, em função do investimento, da escala de produção e mesmo que tu sabiamente falaste agora, né? Então a gente não trabalha com produtos padronizados. A grande questão da agricultura familiar, da agroindústria familiar, queijo, salame, bolachas, geleias, justamente está na diferenciação desses produtos do padrão industrial. Né? Então a gente fala em produtos artesanais. O que está colocado ali? É a arte de cada produtor, é a cultura, né? É a questão étnica colocada. Então a gente tem lá a cuca alemã, a cuca italiana, tem o salame italiano. Então, esses adereços colocados como qualidade dos produtos não podem ser padronizados pelo padrão da indústria, né? Então, a gente tem levado adiante essa discussão. Hoje isso está num cenário macro, né? A gente tem no Brasil novas discussões da necessidade, né, das instituições pensarem uma legislação para os produtos artesanais. E a gente não fala em legislação industrial, né? Porque a gente tem hoje a legislação industrial e sanitária dos produtos, que é de 1952, veja você,
né? Grata e é feita algumas emendas, né, nesse processo. A gente teve alteração em 89, depois em 90, que flexibilizou um pouco essa legislação, mas ela ainda não é o suficiente para garantir que o produtor comercialize seus produtos na formalidade, né? Então a gente tem hoje um conjunto grande, sim, de produtores comercializando seus produtos na informalidade. E o que é mais importante, né? Com um mercado consumidor enorme. Enorme. Então a gente tem de um lado, né, a necessidade desses agricultores sim se formalizarem, inclusive para sim garantir segurança alimentar, mas de outro lado uma legislação que não permite, né? E permeando tudo isso a gente tem um consumidor que quer esse produto. Então quer dizer, o produto, né, eu nas tenho feiras, quem né? produz e tenho quem consome. A instituição precisa formalizar isso, né? E a gente não tem essa formalização hoje. Então, acaba que os agricultores, eles sim são criminalizados, né? Por um sistema que não os incluiu ainda na cadeia alimentar, né? E muito embora o consumidor reconheça a qualidade desse produto. E essa é uma discussão que está muito em pauta hoje no Brasil de novo. A gente tem no estado, por exemplo, há 1 mês e meio atrás foi criada uma frente parlamentar que vai discutir a legislação artesanal de alimentos. URGS envolvido, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas. Então, colegas que estão discutindo caminhos para criar uma legislação artesanal que hoje o Brasil não tem, na contramão de países da Europa, mesmo o México, né? A gente tem hoje no mundo inteiro legislações que pensam os produtos de forma diferenciada. No Brasil a gente ainda não tem, né? Então, a gente tem uma criminalização muito forte dos agricultores, o que nos incomoda bastante. Sabe que você falou em contramão agora aqui, não posso deixar de expressar a minha inquietação também com relação, bem contramão mesmo, assim. Você viu que semana passada passou na comissão especial da Câmara dos Deputados o chamado Projeto dos Venenos. Eu procurei ver alguma coisa mais sobre isso e é assustador aquilo ali, tem 80 páginas no projeto. Vão colocar um rótulo de risco. Quer dizer, vai se aceitar que tem risco, que tem dano para o humano, risco aceitável vai contar. Você sabe o que é isso, telespectador? Vai ter um produto que diz que o risco é aceitável, quer dizer, e está passando em silêncio, está longe do debate. Então eu quero só colocar, para a gente colocar de um lado um projeto de veneno que avança e que está na feira de uma oposição desde o princípio, né, na feira do cooperativismo, e de outro se quer a feira, regulamentar a feira, como é o consumo artesanal, né? Vou procurar saber mais disso. Consumo artesanal de alimentos, agroindústria familiar, como O que você me diz disso? Então, essa é uma pauta também, né, das nossas discussões na universidade, junto aos agricultores. De fato, um retrocesso muito grande. Também a gente fala em contramão, né? A gente tem alguns países, Noruega, Dinamarca, que estão conseguindo não ter mais sistema produtivo com base nos agrotóxicos, né? E a gente permite e amplia hoje a possibilidade e a legalização de alguns agrotóxicos que estavam aí na fila do Ministério da Agricultura, né, no MAPA, para serem legalizados, e agora com essa lei eles foram legalizados e se ampliou o número de produtos hoje permitidos, né? E fora esses adendos todos colocados aí, que se coloca riscos, né? Então a informação do risco para o produtor e para o consumidor, né? Mas o que é importante o telespectador entender é que leis como essa tiram a autonomia do consumidor de escolher o que ele quer. A gente hoje não tem escolha do que quer comer. Então a gente vai para o supermercado e tudo é mais ou menos o mesmo sistema produtivo, com exceção de aquelas experiências que já conseguem, inclusive, ter certificação de produto orgânico, que é uma outra legislação, porque a gente tem hoje um conjunto grande de agricultores em transição. Inclusive, na FEICOP, né, muitos, quando a gente conversa com os produtores, muitos, inclusive, conseguiram sair do fumo, né? E hoje trabalham a produção de hortaliças em caminho para a produção orgânica, ou seja, a diminuição do uso dos insumos, né? Até tu atingir o produto orgânico também tem uma caminhada. Então a gente tem um conjunto de agricultores nessa caminhada, e isso em expansão no Rio Grande do Sul, em expansão no mundo. Então uma lei como essa faz com que a gente retroceda nessa caminhada. E o que é mais assustador, né? Existe um projeto de lei nesse mesmo pacote, que a gente chama do pacote do veneno, né? Do agrotóxico. Nesse pacote existe uma lei, né? Um projeto de lei, na verdade, que está, inclusive, propondo que o produto orgânico não seja comercializado nas redes de supermercado.
Por quê? Porque não existe controle hoje, de fato, daquilo que é orgânico, né? Então, com isso, em tese, né, a instituição, né, precisa proteger o consumidor de ele estar consumindo uma coisa onde não existe garantia. O que para nós não faz sentido, porque quem conhece o processo de certificação dos produtos orgânicos, conhece as metodologias, conhece o selo, quer dizer, sim, existe controle hoje do que é orgânico. Essa lei ela vai dizer que os produtos só podem ser comercializados em feira, né? Então a gente olha para o cenário e vê uma grande dominação, né, das grandes multinacionais, né, do pacote sim do veneno. Então, mesmo na universidade, a gente tem colegas que defendem, né, e inclusive não chama de agrotóxico, são defensivos agrícolas, né? Mas não, a gente hoje tem a ciência toda, já comprova os malefícios dos resíduos, dos agrotóxicos, e mesmo esse controle também do tempo, né, entre colheita e comercialização, que não é respeitado por grande parte dos consumidores, e sim, hoje a gente consome muito veneno, e o Brasil ele é líder, ele é recorde no uso de agrotóxicos no mundo, embora também existam pesquisas que contrapõem esses valores, né? Então a gente tem sim um cenário para discutir hoje a alimentação assim muito dependente da legislação, dependente das grandes corporações, e a gente cada vez mais refém disso, né? Então quando a gente tem experiências como essas, né, que a gente tem em Santa Maria e que a FEICOP reúne experiências dessa natureza de toda a América do Sul. Então a gente vê que sim, outro mundo é possível, é possível produzir, é possível ter renda, geração de trabalho no meio rural em um outro sistema produtivo que não dependente do agrotóxico, das grandes corporações e multinacionais. Essa é a face da FEICOP que muitas vezes a maioria não vê, né? Do debate, do intercâmbio, do que se está fazendo não só aqui em Santa Maria, mas no mundo, na América do Sul, nessas tomadas de posições necessárias, que se vê minorias como se contrapondo, como essa na questão do projeto do veneno e como outros. Eu queria, uma coisa que se viu fortemente e não se vê, geralmente, é o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Os supermercados ficaram, das grandes redes, ficaram desabastecidos com as... Olha, eu tenho fotos guardadas lá, as caixas, né? De boca para baixo, quer dizer, vazio. Aquilo mostrou uma realidade bem forte. E o que vem de fora, a gente consome só o que vem de fora, né? Quer dizer, precisa vir de longe pelo caminhão. E com toda essa produção local aqui. Eu entrevistei o gerente de uma das redes na rádio e ele disse que é porque eles compram pelas redes em grande quantidade e o produtor local, os produtores locais não teriam como fornecer. É isso? Seria? Sim, o que a gente tem hoje é o agricultor familiar preparado para abastecer localmente. E essa é a lógica do mercado, né? Que a gente abasteça localmente. Então, à medida que você vai investindo no agricultor que é viabilizado pelo mercado local, ele cresce. Quando vê, ele está abastecendo o mercado regional, né? Então há todo um processo de valorização e também de políticas públicas para que esse agricultor cresça e possa, por exemplo, abastecer a região, né? A gente tem experiências de agricultores familiares que hoje, né, comercializam no estado inteiro, mostrando que é possível com atenção, com assistência técnica, com política pública e valorização do consumidor. E aí é um outro discurso bacana da economia solidária que diz assim, consumo consciente. Você sabe de onde vem o produto que você consome? Isso é importante. Né? Então me parece que para a gente ampliar essa discussão e fazer esse discurso se tornar realidade, está na percepção de cada um, né? Do que consome, o que significa o produto que você consome. Quem produziu o produto que você consome? Quando você compra, está ajudando quem? Né? E a gente começa a falar na valorização do mercado interno. E os agricultores hoje, e essa experiência da greve dos caminhoneiros fez com que as feiras nunca tivessem um movimento, né, que coisa impressionante, tão grande. Foi aquele sábado, né, o que foi um sábado. Foi uma loucura, inclusive algumas feiras foram criadas justamente para abastecer a população naquela semana, a própria prefeitura, né, criou uma feira. Vocês têm um projeto lá na universidade que é muito bom nesse sentido de uma redução substancial nos usos de agrotóxico, né? Existem alguns projetos, né? Não muitos, infelizmente. A gente gostaria que a universidade... Essa feira do Politécnico? Sim, a Polifeira, como a gente chama, né? A feira organizada pelo Colégio Politécnico, que na verdade é um espaço educativo, né, para mostrar a valorização da agricultura familiar, que é o grande objetivo da feira, fazer com que os alunos possam prestar assessoria técnica a esses agricultores, conhecendo os desafios da assistência técnica da agricultura familiar, ou seja, pouca área,
pouca capacidade de investimento, né? E a necessidade de, inclusive, eles ocuparem mais espaços na cadeia, né? Então eles não produzem só, eles produzem, processam e comercializam. Então o desafio do aluno de trabalhar com esse agricultor é muito grande. Infelizmente a nossa universidade hoje não trabalha, não forma o profissional para esse mercado. Ela forma, né, o profissional lá das ciências agrárias, onde a gente trabalha, zootecnia, agronomia, né, a própria veterinária, para trabalhar com as grandes corporações, a grande cooperativa, aonde o desafio é grande, né, a competitividade é grande, mas os desafios são menores no sentido da complexidade do trabalho que se faz. Então a Polifeira tem esse grande objetivo de colocar os alunos de encontro a essa realidade, fazendo com que ele se desenvolva, né? O desafio de você viabilizar um agricultor familiar é muito grande, porque todas as restrições estão lá. E a Polifeira vem sendo sucesso, né? Veio para o centro agora aqui nos Bombeiros. Veio para o centro agora, né? A gente tem relatos de que algumas instituições também querem a feira, né? A Unimed, eu acho que vai colocar um espaço da feira ali. Então, assim, mostrando o sucesso, né, do que são hoje os pequenos mercados de comercialização da agricultura familiar, uma tendência. E a gente precisa pensar a qualificação e a viabilização desses espaços, hein? Perfeito. Então, a gente está em parceria. Essa é a ponta, né? Tem a organização lá, né? E tem essa que vai chegar no consumidor aqui, né? Então a universidade vem avançando um pouco nesse sentido, né? A gente tem uma outra experiência também organizada pela Emater e a reitoria e a incubadora lá da universidade, que é a primeira feira orgânica certificada de Santa Maria, né? Que é a Feira Ana Primavera, que acontece todas as quartas-feiras embaixo da Ponte Seca, em frente ao RU ali, que organiza agricultores certificados, né, de forma, através de organização de certificação social, que a gente chama, que é uma forma de certificação de produtos orgânicos. Ou seja, né, a gente tem uma experiência já de caminhada desses agricultores, alguns deles saíram do sistema produtivo do fumo e hoje já são certificados como orgânico. Então são trajetórias bonitas da gente acompanhar e que estão dentro desse aspecto da economia solidária, né, uma outra forma de produzir, de comercializar, e isso nos sensibiliza bastante. Ótimo. Olha, em função do tempo, só algum destaque que você queira convidar para entre 12 e 15 de julho, entre as oficinas, seminários? Sim, né? A gente tem, importante também a gente colocar que não é só um espaço de comercialização, a Feira Internacional, né? Ela também é um espaço de formação. Então, muitas oficinas acontecendo nesses dias. Em particular, a universidade, a gente vai estar coordenando uma que acontece no dia 13, a partir das 9 horas da manhã, onde a temática é essa, né? É a soberania e segurança alimentar. Então, a gente vai estar lá discutindo as questões dos resgates da tradição alimentar, né? Vamos estar discutindo essa questão da legislação sanitária dos alimentos, né? Mostrando um pouco o histórico, né, de como é que isso vem avançando no Brasil e os retrocessos que a gente teve nos últimos anos. E também o lançamento dessa frente parlamentar que eu te falava, que está discutindo aí sim a criação de uma legislação para os produtos artesanais, é um marco histórico no Rio Grande do Sul. Convidar os telespectadores para acompanhar. Eu acho que é um momento histórico, né, bastante produtivo do ponto de vista social, mas também científico, né, porque isso também revoluciona o espaço acadêmico, onde essas discussões não são comuns, não. Dia 13, vamos estar lá. Dia então. 13, 9 horas. Obrigado, professora Gisele Guimarães. Olha, depois do intervalo nós temos continuidade do nosso programa com mais informações no telejornal Santa Maria Agora.